A gente gravando, todo mundo bonitinho, penteado, todo mundo maquiado, todo mundo bem comportado. Oi, Arnela. Oi, oi. Gravando. E então é muito interessante isso que ele vai discutir, né? E o Paul Venn também, né? Essa questão da história como narrativa e a história também como uma relacionada, né? Bom, ao objeto e à metodologia histórica, né? Quer dizer, que tipo de registro que a gente tem, que tipo de dado a gente tem e a partir do qual a gente vai produzir uma narrativa histórica. Então, há dados que são contínuos, há dados que são descontínuos. Há maneiras de narrar uma história, né, lineares, e há maneiras não lineares de narrar uma história. Isso a gente tá vendo, a gente vê no cinema, principalmente, ou a gente vê nas séries, né? Tem narrativas cinematográficas mais lineares, narrativas cinematográficas menos lineares, né? E também a gente vai pensar, né, que dentro de uma lógica da linguagem, né, pensando num autor, não sei se vocês já chegaram nele, que é o Vygotsky, né, que a linguagem é usada para organizar o pensamento, para constituir o pensamento, né? Então a gente vai ter uma narrativa histórica que vai construir. O Foucault vai dizer, bom, vai construir de certa forma um regime de verdade, né? Por quê? Porque não existe a coisa em si a ser analisada, né? Então, tem uma história lá, então, bom, vamos lá achar a história e vamos produzir uma história como ela aparece ali, né? De certa forma, há um preconceito do historiador, do narrador, preconceito não no sentido de discriminação, né? Mas no sentido de um preconceito mesmo. Teu conceito de história, de narrativa já está formado. E a partir do teu conceito de história, de narrativa, tu vai construir aquela narrativa histórica, né? Então ele vai falar assim, bom, normalmente vamos pensar, né, lá no Hesíodo, Heródoto, no Heródoto, que é o pai da história, considerado o pai da história e tal. Como que a história vai ser narrada ali, que elementos, né? Bom, vai existir principalmente uma história a partir das guerras, né? Como que o poeta Homero vai construir a sua narrativa da Ilíada e da Odisseia, né? Vai ser a partir de uma grande guerra, né? Então, bom, é a relação lá entre aqueles heróis e aqueles deuses dentro de uma narrativa de uma grande guerra, né? E a gente vai estudar a história, quando a gente estuda história no colégio, assim, basicamente é isso, né, gente? A gente pensa a narrativa por séculos e a gente pensa a narrativa por guerras, principalmente. Né? Daí eu me lembro que no cursinho pré-vestibular tinha um professor que era professor de constituições. Então ele construía uma narrativa da história brasileira a partir das constituições. Por quê, né? Aí entra a questão da formatação do pensamento, né? Porque é questão de vestibular, né? Naquela época. Na Constituição tal votavam quem? Os analfabetos, as mulheres, né? Na Constituição tal foi instituído o direito a alguma coisa. Isso aí é perguntado na prova. Então, existe uma formatação, de certa forma, disciplinar, né, que ela constitui o pensamento e constitui uma narrativa e, de certa forma, ela produz um regime de verdade, dependendo de como isso se expande numa rede, né, de como isso é numa sociedade disciplinar e de controle, né, onde há instituições controladoras e disciplinadoras. Por isso que é importante falar do Foucault, né? O Foucault lá tem um livro dele que é o Vigiar e Punir, de 1975, né? Já estou me adiantando na história, que no ano que eu nasci, melhor ano da história, né? Intercampeão brasileiro, Foucault publica o Vigiar e Punir, Led Zeppelin publica o Física e o Grafite. Né? Então, eu sou um cara privilegiado nesse sentido. Né? Ele vai colocar assim, olha, vai existir uma história, uma narrativa possível, que é a grande questão do Foucault, né, gente, que ele vai colocar aqui, né? Eu estava lendo um livro aqui que se chama Os Infames da História, né? É da professora Lília Ferreira Lobo, do Rio de Janeiro, um livro de inspiração Foucaultiana. Né? Eu conheci a professora Lília na época que eu estava no mestrado, isso já faz 21 anos, né? E ela defendeu uma tese de doutorado em 3 volumes. Imagina, eles conseguiram condensar nisso aqui, eu quase não consigo ler, né? Porque numa letra tem um volume só aqui. Quantas páginas tem? 400 e tantas, mas imagina, foi quando era uma tese de doutorado, foi em 3 volumes.
Então, tem grupos de estudo que estudam isso, né, no Rio de Janeiro e tal, e ela estuda assim, pobres, escravos e deficientes no Brasil, né? Então, no Rio de Janeiro tem grupos de estudo, pesquisadores e pesquisadoras que têm linhas de pesquisa de inspiração Foucaultiana, que é justamente a construção de uma história do sem história, né? Porque normalmente a história, ela lida, a história que a gente estuda no colégio, ela tem uma narrativa macro, né? Ela tem uma narrativa por século, ela tem uma narrativa por grandes agrupamentos, que é o que o Foucault fala na Arqueologia do Saber, o Paul Venn vai questionar isso também, né? Então, tu estuda, o Paul Venn fala ali no livro, se alguém deu uma olhada, né? O Paul Venn fala, né, eles falam do Napoleão, mas e aquele soldado que está lá no front? Né? Vocês viram aquele filme 1917, que ele ganhou o Oscar? Né? Então, chega lá naquele soldado lá que está no fronte de batalha, quem é aquele soldado? É um adolescente, né? O que ele está fazendo? Estou claro, naquela época, quem é que ia para a guerra, né? Naquela época, a média de idade do mundo era muito pequena. Então, quem é que vai lutar na guerra? Numa guerra que morreu tanta gente assim. Então, existe essa narrativa, né, importante. Outro filme interessante é Dunkirk, que eu esqueci de botar na lista, né? Dunkirk é do Christopher Nolan, né? E ele fala daquele cerco, né, dos nazistas aos ingleses, e é um filme que trata de um sentimento, na verdade, né? Parece programa de rádio, nós temos aqui a interatividade. Ela liga os indivíduos a certos tipos de enunciação e lhes proíbe, consequentemente, todos os outros. Mas ela se serve em contrapartida de certos tipos de enunciação para ligar indivíduos entre si e diferenciá-los, por isso mesmo, de todos os outros. Discurso. Estou sem possibilidade de ligar o áudio agora, mas tá bom botar a citação, tu me ajuda, né, Ornella? Justamente isso, né? Essa construção narrativa da história que vai ligar os sujeitos entre si, né? Que vai dizer, olha, tem esse período aqui, tem uma coisa, não sei se vocês viram, quem viu meus videozinhos que eu fiz na Redenção lá, falando da história da psicologia, tem um deles que só teve 13 visualizações e 26 pessoas aqui, né? Olha, a sociedade do controle funciona assim também, né? E aí, quando eu falo a palavra gregos, eu até pensei em fazer um outro vídeo falando disso, né? Quando eu falo a palavra gregos, eu estou cometendo um erro. Não é um erro, né? Mas eu estudei literatura grega com um professor que é mais antigo do que o Brizolar ainda, né, Ornella? É um cara que deve ter sido professor do Brizolar, chamava Denis Shell. A gente teve uma disciplina optativa chamada Literatura Grega em Tradução, né? Então, eram aqueles professores das antigas, né? Que lia as coisas em grego, né? Lê literatura grega em grego mesmo, né? E aí ele falando assim, olha, gente, não é para falar essa palavra grego. Se vocês forem olhar a literatura grega, forem olhar a Odisseia, né? Forem olhar a Ilíada e tal, não é usada a palavra grego. Pode ser usada em alguma tradução, mas é uma tradução equivocada porque essa palavra não existia naquela época, né? E se existia, ela era tomada como algo pejorativo, chamar alguém de grego. E uma generalização justamente que junta, né, uma enormidade de culturas, né, como é falar da África, né, os africanos, né, olha o tamanho do continente africano, é maior do que a América, né? Se eu falar os americanos, por exemplo, geralmente eu penso nos Estados Unidos, esse é o contrário da generalização, é uma condensação, né? Mas dificilmente eu penso assim, nós somos iguais aos bolivianos, nós somos iguais aos argentinos, nós somos iguais, aí chama todo mundo de América Latina, por exemplo, né? E os gregos também, né? Os gregos não se chamavam de gregos. Isso é um termo pejorativo, é como chamar o cara, sei lá, de cabeça chata, era de chamar alguém de grego, né? Então é pejorativo, né? Assim como gaúcho também, o gaúcho é a mesma coisa. Gaúcho era uma expressão pejorativa. Chamar alguém de gaúcho era xingar o cara, chamar o cara de tosco, né? Chamar o cara que nem chamar de colono, né? Quem é da colônia italiana aí, tipo, chamar de colono tem uma coisa meio pejorativa assim também, né? E os gregos não, os gregos eram os aqueus, eram os argivos, né? Eles eram cada uma daquelas muitas ilhas ali da Grécia. Então, chamar alguém de grego é fazer uma generalização. E é uma generalização, a gente vai ver, né? Quando a gente vai para o colégio, a gente estuda, olha, história da Grécia. Os gregos eram isso. A gente aprende uma coisa que é uma tremenda generalização, né?
Então, a história é a construção, justamente, dessa narrativa que tem apagamentos, que tem esquecimentos, que tem grandes generalizações, né? Que tem uma questão de uma dominação histórica, né? Então, a gente vai pensar assim, a história do Rio Grande do Sul, né? De novo, gaúcho, vamos pegar a polêmica do hino, né? Então, vai lá, né? Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. O povo que não tem virtude acaba por ser escravo. As pessoas não se deram, não, só agora começaram a se dar conta do que ele significa, né? Foi o 20 de setembro o precursor da liberdade, mas o que é isso? Liberdade do quê? Liberdade para quem? Né? E esse é o hino que representa todos nós, né? Como se nós todos fôssemos gaúchos, e eu pelo menos não sou, né? A minha origem é outra. Eu não sou gaúcho, eu nasci em Porto Alegre, nasci no território do Rio Grande do Sul, né? E eu não faço parte dessa cultura. Né? Sou descendente de italianos, sou de uma outra tragédia, né, que aconteceu, que é a imigração italiana para o Rio Grande do Sul, né? Mas eu até falei outro dia para o pessoal do grupo que a maioria é uma aula que eu dou, que ninguém é do Rio Grande do Sul, dizendo, tá, vocês podem até me chamar de gaúcho, mesma coisa que chamar os gregos de gregos, assim, mas é uma coisa que não me representa, de certa forma, né? Porque são construções históricas, como ser brasileiro é, porque a gente vai estudar a história do Brasil, né? O que é o Brasil? Né? Onde começa a história do Brasil? Né? A gente poderia brincar um pouco aqui de narrativa, né? Eu gostaria de ser chato aqui, não sei, uma coisa meio clichê, não sei se vocês passaram por isso já, né? Vocês estão no segundo semestre, né? É isso, o segundo semestre? O Isso, semestre, segundo. porque o curso de vocês começou há uns 10 anos, parece, né? Se eu perguntasse para vocês, assim, né? Por que você... Se alguém quiser falar, né? Isso, pode me chamar de Colorado, Juliana. Joana, né? Eu tô até com a cara vermelha aqui, não sei se vocês estão me vendo aqui, porque tem uma luz amarela em cima do sofá vermelho, na média eu tô laranja, né? Que nem as bandeiras do Rio Grande do Sul, assim, né, da pandemia, né? Tipo, tá preta, mas aí o cara, não, é vermelha e no fim é laranja. A maioria dos lugares se comporta como amarela, né, na noite. Se eu perguntasse para vocês, assim, né, como vocês devem ter respondido essa pergunta, os veteranos de vocês fizeram isso com vocês, do tipo, por que você está fazendo psicologia? Por que você resolveu fazer psicologia? Vocês já tiveram que responder essa pergunta? Já? E aí eu vou pensar, alguém quer responder? Só para dar um exemplo, eu não quero saber da vida da pessoa, é só para dar um exemplo de narrativa, assim. Pode escrever também. Não entendi a pergunta, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Tá bom. É... Por que... Essa é uma boa questão, né? Não entendi a pergunta, isso é perfeito. Né? Porque eu também, quando eu fui bicho, né? Eu também não entendi essa pergunta. Né? Do tipo, por que você resolveu fazer psicologia? Naquela época, a gente fazia bullying com as pessoas. Eu quis fazer psicologia para ser forçada a ler coisas que eu queria ler e nunca lia. A psicologia é um curso ótimo para ser forçada a fazer alguma coisa. Tu vai ser forçado a fazer muitas coisas, tu vai ver ainda nesse curso. Né? E realmente, quando me perguntaram, né, na época, daí era uma dinâmica, a gente gostava de fazer dinâmica, né? Depois, primeiro tu torturava os bichos, né, com sacanagem, aula falsa, essas coisas assim, né, pintava, né? E naquela época a gente tinha boas estratégias de aula falsa, assim, que realmente provocavam terror psicológico. Ó, combinei com uma amiga de fazermos juntas para mudar nossa vida aos 40. Entrei e ela ainda não, tô torcendo.
mas sempre achei o curso maravilhoso e sou filha de psicólogo. Ó, muito bom. Isso é uma coisa muito interessante, né? Uma pessoa com uma certa idade, né? E da minha idade quase, né? E já fez outro curso, né? Então a gente tem aqui uma narrativa, né? Então, olha, não sei se a minha resposta foi, minha internet cai toda hora. Não, não veio, Jasline. Você vai dizer porque a tua irmã é psicóloga, é isso? Né? Mas uma época a gente fazia bullying com as pessoas que respondiam assim: ah, eu fiz psicologia porque eu quero ajudar as pessoas. Vocês vão ver isso, gente. Quando vocês forem veteranos, vocês vão ser um pouco cínicos. Né? Geralmente o veterano é uma criatura cínica, assim, né? Então ele vê o bicho cheio de esperança, ele vai dar risada, assim, porque ele já passou, né? Por um ano de curso, já viu uns perrengues que tem no curso aí, que tem vocês ainda, né? Na pandemia, pior ainda, né? Eu escolhi porque gosto de ouvir histórias e conhecer narrativas. Isso é muito bom. Eu tinha um pouco isso também. Talvez porque eu também fazia teatro naquela época, né? E, e isso é uma questão interessante. Então, bom, a gente tu vê que cada um de nós, né, tem uma narrativa que parte de um ponto de partida, né? Bom, e outra coisa, tem essa pergunta que ela é formatadora. É isso que o Foucault vai falar lá no texto que ele chama de teleologia, né? Ah, tá. Tá. Não, é que eu disse que eu também tinha isso de gostar de ouvir histórias e conhecer narrativas, né? Até pela questão da formação teatral, né? Eu era muito jovem naquela época e eu era amador, fazia curso de teatro. Eu fiz em função do cursinho pré-vestibular, né? Cara, fiz com um dos melhores, que a sorte que o cara tem é inacreditável, né? O cursinho pré-vestibular que eu fiz tinha aula de teatro com o Júlio Conte, para pessoas matriculadas no cursinho. E como eu fiz vestibular 2 vezes, eu fiz 2 anos de curso com o Júlio Conte. Isso é uma formação, assim. Aí depois, quando eu entrei na faculdade, eu continuei, né? E, e, e aí, mas por que eu fui fazer psicologia? Claro, aí o Foucault vai falar assim, bom, tem uma série de fatores, assim, que vão levar a uma narrativa, né? Primeiro, dessa relação, eu pergunto por quê? Né? E a questão é essa: por que que a gente tem que perguntar por quê? Ou seja, tem que ter um objetivo, né? Tem que ter um objetivo. Essa narrativa ela tem que partir de um ponto, né? Claro que ela tem que partir de um ponto, porque a nossa linguagem de certa forma nos coloca nisso, assim, né? A linguagem ela é não que isso seja assim, nem sempre foi, e nem todas as culturas a linguagem ela é linear. Há culturas em que a linguagem é circular, principalmente as culturas orais, né? Então a gente gosta de avançar, né? Mas a gente vai pegar culturas tradicionais, por exemplo, né? As culturas tradicionais elas têm a história da cultura oral. Então tu senta numa roda e tu vai contando histórias. E essas histórias não necessariamente são coisas que avançam, né? Porque o avanço ele é uma ilusão narrativa de um certo dispositivo coletivo. A ideia de que a história avança, né? E a história não necessariamente avança, a tecnologia não necessariamente avança, né? Eu acho o curso interessante para as minhas pessoas e gosto de escutar histórias. Já cuidei de pessoas com doenças emocionais desde a juventude. Ó, tu já tem um outro tipo de ponto de perspectiva, né? E aí tu vê, nós estamos aqui com uma coisa que nos une, né? Estar fazendo o curso de psicologia, né? Eu já passei, como eu disse para vocês, eu já passei por isso está na minha memória ainda. Então lá dentro, lá em mim, assim, existe um Fábio ali que está no começo do curso e fazendo história da psicologia ainda, né? Ele vem de vez em quando, aparece, né? Tem uma certa angústia, assim. Eu me lembro que eu fiz 2 anos de vestibular, né? Eu fiz vestibular para medicina, né? Depois eu fiz vestibular, e aí é a história de dos motivos pelos quais eu fiz psicologia. E aí se isso é um motivo ou não é um motivo, é porque eu conheci um amigo que era amigo de um outro amigo, né? E eram os caras que curtiam filosofia, que curtiam pensar coisas sobre a sociedade e tal. E esse meu amigo, ele fazia, eu contei para vocês isso, é aquele que estuda
estuda, que é pai de santo e que estuda religiões afro. Falei isso na primeira aula, né? Pois é, foi ele que me influenciou, né? Como ele me influenciou, né? Bom, a gente saía para conversar, para tomar cerveja, para bater papo, né? Daí ele pensava um monte de coisas, ele tinha ideias, ele me falava coisas. Eu não tinha a mínima noção, né, gente? Não tinha a mínima noção do que era e tal. Ele me dava livros para eu ler, né? Então, eu li lá as correspondência do Freud com o Einstein, não entendi nada, né? Ele me levou na Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Hoje eu sou associado. Quando eu fiz o meu acolhimento, porque para tu entrar na associação, tu tem tipo um acolhimento, assim, tu tem que falar da tua relação transferencial com a associação. Eu disse, puxa vida, né? Eu vi a POA tá fazendo 30 anos, né? Fez 30 anos ano passado, e eu conheci a POA 3 anos depois da sua fundação, né? Só que eu tinha 17 anos, 18 anos, né? Fui lá assistir uma palestra, né? Não entendi lufas, não entendi nada mesmo, se boiei total, mas achei legal. Eu boiei total, daí na saída a gente conversava, coisas e tal. Aí meu amigo vai lá, dá o Nietzsche para eu ler, né? E então, um belo dia deu um clique, assim, vou fazer psicologia. Mas justamente essa questão, né, que a Joana falou ali, por causa do meu amigo que fazia psicologia e estava se formando, eu vou fazer também, é legal, né? Mas que eu pensava, assim, né, o que vai acontecer, se eu vou me formar, o que eu vou fazer, se eu vou escutar as pessoas, não tinha a mínima. Tanto que eu fiz uma trollagem, assim, né, fiz uma trollagem quando me perguntaram isso na no trote lá, né? Faz um desenho e diz por que tu foi fazer psicologia. Eu disse que eu tive um sonho, né? Que o baterista do Led Zeppelin me mandava fazer psicologia. Ponto. Né? Inventei essa história. Ornella Napuz, conhece a clínica do testemunho? Se sim, pode falar sobre. Sei que talvez não tenha nada a ver com o assunto da aula. Não, tem a ver com o que a gente está falando aqui, justamente. E aí eu trouxe uma coisa muito legal. Porque é muito importante, né, gente, dentro da perspectiva Foucaultiana da história, essa ideia de se romper com essas linhas da narrativa, das narrativas grandiloquentes, né? Não romper, entende? Mas elas existem, elas são importantes, né? A gente tem que usar bem as palavras às vezes, né? Então a gente rompe com essas narrativas grandiloquentes, e a gente vai ver isso na história da psicologia, né? Eu estava lendo um texto do Foucault, olha que viagem. Já chego na tua questão. É esse aqui, ó. Ditos e escritos são coletâneas póstumas de textos, de pequenos textos do Foucault, né? Esse aqui é o primeiro, então eles acompanham os livros do Foucault, né? Que é primeiro, História da Loucura, Nascimento da Clínica, Raymond Roussel e As Palavras e as Coisas. Né? A gente lembra, Gesline, Palavras e as Coisas, que o Foucault faz a análise da obra ai meu Deus, Velázquez, né, as meninas e tal. E aí tem esse aqui é muito legal para o pessoal que estuda história, né, que é a problematização do sujeito, psicologia, psiquiatria e psicanálise, né? Então onde ele vai fazer a problematização das construções do sujeito a partir dessas, né, da construção, né, ideológica, moral e epistemológica dos regimes de verdade dessas áreas, né? Eu colocaria aqui as neurociências também, né? Isso é um texto que a gente vai ler de um autor que é o Nicolas Rose, né? Que é o Inventando os Nossos Selves, onde ele vai colocar essa perspectiva, assim, né? Como eu falei na primeira aula, a gente não vai estudar a história da psicologia, mas desses campos psis, né? Que estão interligados, né? São, de certa forma, separados disciplinarmente, né? Mas eles estão, de uma certa forma, interligados, né? Como a construção de um homem moderno dentro da ideia do que Foucault vai falar da construção dessas ciências todas da arqueologia do saber, principalmente no século XVIII e XIX. Né? Então, o Foucault vai colocar essa perspectiva aqui. E aqui nesse livro está o nosso próximo texto, tá? Que está lá na pasta, que é a psicologia de 1850 a 1950. É muito interessante, eu não sei se o Foucault faz uma brincadeira nesse texto, né? Mas ele conta 100 anos de história da psicologia, eu acho que em umas 10 páginas, 10 ou 15 páginas.
né? Então, sabe aquele livrão que tem ali, tem aquele Schultz e Schultz, né? Que é um livrão, assim, de 500 páginas, que é da história da psicologia. Pois é, o Foucault meio que resume aquele livro todo ali numas 15 páginas. Né? Então, claro, ele deve fazer alguma brincadeira para falar sobre como é que funciona uma narrativa, né? Ele coloca algumas coisas importantes ali de pensamento, assim, ele pega uma linha, que na verdade é uma linha narrativa da psicologia, né? Da construção da psicologia enquanto ciência ligada a uma espécie de mimetização das ciências naturais, que a psicologia vai se colocar como uma ciência natural, né? Isso no século XIX, né? É uma ideia muito interessante, assim, né? De uma maneira de contar a história da psicologia, né? E uma reflexão crítica com relação a isso, né? E a questão, gente, eu já vou dizer para vocês, assim, uma época, quando a gente fazia o curso de psicologia na URGS, né? Ninguém queria aceitar estudantes de psicologia na URGS no estágio de psicologia escolar, porque a gente lia Foucault. Né? Então a gente ia visitar as escolas e tal, tinha que fazer o relatório. Aí tu metia o pau nas escolas. Essa escola aqui é um sistema disciplinar, controlador aqui, não sei o quê, produtor de exclusão, papapá, papapá. Claro que a gente é gurizada, né? Então tu está lendo aquele negócio, tu te empolga. Né? Então tu interpreta uma análise crítica como se fosse uma análise ofensiva, digamos assim. Né? E não é isso, né, gente? Então, se eu vou fazer uma crítica à ciência, não vai dizer que a ciência não funciona. Senão eu vou apanhar do Paulão, né, gente? Então eu não quero apanhar. Olha o tamanho daquele cara, não vou. Né? Uma vez ele me abraçou aqui, quase me matou. Né? Então, o Paulão é um cara que curte ciência, que curte Skinner e tal, mas ele também gosta de Foucault, que o Paulão é um cara muito crítico também. Né? Então, essa história. Normalmente, isso meus alunos me colocaram já quando eu dei Foucault na história da primeira vez, né? Me falaram assim: olha, Foucault e Skinner competem. Né? Foucault e Skinner concorrem. Não, claro que não, né, gente? Isso é uma mentalidade nossa, né? Tem uma frase que se diz que, bom, que é justamente a construção dessa narrativa disciplinar, onde eu separo tudo e mais, eu proponho antagonismos. Né? Por exemplo, Freud e Skinner. Né? São autores contemporâneos. Freud, Watson, Skinner são, principalmente Watson, né? Mas são autores contemporâneos. Né? Mas naquela época que eles eram contemporâneos, lá no início do século XX, eles não eram antagônicos. Depois, é claro, quando a entrada da psicanálise afua assim nos Estados Unidos, vai se questionar a ideia, os critérios de cientificidade da psicanálise e tal, né? E aí, bom, isso aqui é experimental, isso aqui é científico, aí sim, vai se produzir uma discussão, mas ela é dentro do campo epistemológico. Né? O Freud era um cara super aberto. Se vocês foram ler as obras completas do Freud lá, o Freud era um cara muito antenado na psicologia da sua época. E depois os próprios psicanalistas vão formar gueto, vão dizer, não, nós não somos psicologia, nós não somos ciência. Depois os lacanianos lá vão indo. Né? E isso aí também não está certo. Isso aí é uma maneira, claro que é uma maneira formatada de pensar as coisas. Porque tu quer ser o diferentão, ou porque tu quer formar um grupo, né? Um grupo fechado, que não quer se relacionar com os outros e tal. Né? E quando, na verdade, nada disso sobrevive a uma discussão epistemológica. Né? Primeiro porque essa relação da ciência com a verdade, né, ela é muito questionável. Né? Ela é muito, justamente, né, como eu estava falando para vocês, né, com relação a isso, dentro da própria ciência exata, digamos assim, bom, existe uma filosofia da ciência onde vai se produzir um questionamento sobre esse saber ser absoluto e esse saber ser produzido por humanos. Depois a gente vai ler um trechinho do texto do Bruno Latour, vocês vão achar muito interessante. Né? E se vocês entrarem num laboratório, conviverem com um laboratório com um olhar crítico, vocês vão ver isso, assim, né? Que a ciência ela tem uma construção social, que ela tem uma construção antropológica, que ela é um produto humano, ela tem problemas, ela tem controvérsias, ela não é linear, né? Não quer dizer, né, gente? Não quer dizer que a ciência não seja um modo de produzir conhecimento válido. A gente está com esse problema hoje na pandemia, né? Vai ter os caras que vão dizer assim, olha, né, essa ciência aí não serve para nada, essa ciência aí é relativa, né? O que importa é a minha opinião, né?
e tal. Isso é uma subversão, né? Isso é uma subversão dessa ideia da narrativa, da construção narrativa, né? Nessa ideia de uma construção crítica da produção de um conhecimento, né? Porque a ciência não é verdade, não, com a própria ideia, né? A ciência, senão ela vai ser religião, né? Se ela, como diria o padre Quevedo, assim, né? Uma verdade, uma verdade divina revelada, né? Não é a ciência, ela é, justamente porque ela é ciência, que ela é sempre o processo de duvidar, de questionar, de produzir o conhecimento e tal. Só que hoje em dia está acontecendo esse fenômeno, assim, né? Do negacionismo, que é que é se aproveitar, né? Justamente dessa perversamente, né? Disso da ciência para dizer não, né? Tu não pode usar máscara, tu não tem que tomar vacina, tu não tem que, né? A Covid não existe, a Terra é plana, né? E outras questões. Bom, falando da clínica do testemunho, né? É muito importante isso, né, gente? Porque a gente tem aí o Foucault vai trazer uma coisa, e os autores Foucaultianos vão trazer uma coisa interessante, justamente pela questão da história do sem história e de tu incluir a narrativa, o testemunho, né? Dentro de uma ideia de história. Né? O Clínicas do Testemunho é um projeto que tem, né? Que resgata, é um projeto que tem a ver com a violência, né? Com testemunhos de pessoas que são ou foram torturadas, né? Também pelo regime militar, mas tem a questão também da violência policial e tudo, né? Então, a ideia é de trazer a narrativa dessas pessoas que contam uma história sobre justamente um período da nossa história. Né? Então, a gente tem uma história de documentos oficiais, de grandes narrativas, de grandes guerras, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma história ali que ela é de um tipo de arquivo, né? E os historiadores Foucaultianos vão fazer isso, assim, de inspiração Foucaultiana. Então, tu vai lá para o manicômio, né? Para dentro do Hospital São Pedro e tal, tu vai achar os prontuários ali dos pacientes, né? E aí tu vai ver muitas histórias ali sendo contadas, né? Tu vai lá tem um livro de uma professora da URGS que se chama Sandra Pesavento, que faleceu. Eu fui aluno dela, né? Ela publicou um livro chamado Visões do Cárcere, né? Isso vai aparecer nesse livro aqui, ó. O livro dela, Visões do Cárcere, eu fui para Barcelona visitar um amigo. Aí eu fui na universidade, conheci o orientador dele do pós-doutorado, não, doutorado sanduíche, pós-doutorado, e aí eu dei de presente o livro pro cara. Fazer um agrado aqui, o cara me recebeu, eu dei de presente. Aí quando eu voltei para casa, para o Brasil, descobri que o livro estava esgotado, né? E nunca mais reeditaram ele. Aí me ralei, né? Porque eu não achei o livro mais. E é um livro genial. Mas tem uma parte desse livro está aqui nesse livro, nesse A Invenção da Histeria, que é de um cara chamado George G.D. Huberman. Eu mandei para vocês o filme, né, o Augustine, que ele é feito a partir das narrativas desse livro aqui. E o Augustine traz uma questão de clínicas do testemunho, né? Porque o G.D. Huberman vai resgatar a narrativa das pacientes da Salpêtrière, né? 4.000 mulheres encarceradas, mulheres loucas encarceradas, né? Pobres, né? Vítimas de violência sexual, na sua grande maioria, ou vítima da violência familiar a partir dos seus maridos, de toda aquela sociedade, né? Que enlouquecem, né? E aí eu quero, numa aula nossa, a gente vai ver, né? 2 tipos de narrativa, trazendo essa ideia da história a partir da história da saúde mental. A narrativa do filme Freud Além da Alma, sim, o nome é A Invenção da Histeria e o autor se chama Georges G.D. Huberman. Né? Então é muito interessante porque ele vai trazer a iconografia, e ele é filósofo e crítico de arte, então ele vai trazer a iconografia fotográfica da Salpêtrière. Então existia um trabalho fotográfico muito forte nessas instituições, inclusive o diagnóstico ele era feito por fotografia e por desenho, né? Vocês lembram do Hannibal Lecter lá do Silêncio dos Inocentes? Ele era bom em desenho, né? Então o cara, para ser médico, ele tinha que ser um bom desenhista, porque não tinha exame de imagem, né? Então, para fazer anatomia e tal, então tinha que ser um cara bom de desenho, né? E na época também, né, nos hospícios, né, nos hospitais psiquiátricos, se fazia muito diagnóstico a partir de fotografia.
Então, as pessoas surtavam e tinha um cara que fotografava a sequência do surto, as expressões faciais e tudo, né? Aí depois, quando se descobre a fotografia, né, também vão ser feitos diagnósticos por fotografia. E diagnósticos feitos a partir da... Então, vai existir todo um campo pré-científico, pseudocientífico, dentro da ciência da criminologia, né, dentro do que eram ciências que se misturavam, né, porque a criminologia, o direito, a psicologia, a psiquiatria, a neurologia, tudo isso mais ou menos se misturava, né? Porque era uma ideia que o mundo se dividia entre ricos e pobres, né? O mundo era totalmente diferenciado entre ricos e pobres. E os pobres vão ser os deformados, né? Vão ser os negros, vão ser os mestiços, né? Por isso que a Lília Lobo vai escrever aqui São livros muito parecidos, a versão da histeria e os infames da história, da Lília Lobo. Porque a Lília Ô, Lobo, ela vai... professor, Sim. tu sabe me dizer o ID da sala? O Michael tá tentando entrar. Ah, tentando entrar. O link ali? Eu não mandei o Eu link? mandei o link para ele e ele me falou que tá precisando do ID. O Daí eu ID não está sei. ali. Peraí. Tá ali também? Tá. O ID está em algum lugar do link. Eu vou disponibilizar a aula no YouTube. Onde está o ID? Está aqui. É 7011 996 799. Tá bom, valeu. É que o cara, eles mandam, tu manda o link da reunião, eles mandam um texto, né? O programa manda um texto aqui, né? Tem o horário de todos os países e tal, né? E bom, então a Lília Lobo vai falar da história aí dentro do contexto brasileiro das deformidades e dos considerados monstros. E aí na categoria monstro vai entrar tudo, né, gente? Vai entrar as malformações congênitas, vai entrar os loucos, vai entrar os pobres, feios, sujos, né? Vai entrar os escravos deformados que perderam membros, tiveram membros cortados, os aleijados, né? Os homossexuais, né? Que sei lá, chamavam de invertido naquela época, né? As prostitutas pobres, sifilíticos, toda essa galera aí vai ser colocada dentro de uma categoria monstruosidade, pessoas com defeitos e tal. Mas é claro que essa história sempre vai se referir... os gêmeos siameses, sabe? Aquela coisa... Essas pessoas eram expostas, né? Vocês devem ter visto filmes sobre isso, né? Essas pessoas eram expostas em circos, né? E depois, essa exposição nos circos vocês verem no filme Augustine, né? A exposição das mulheres histéricas e a hipnotização diante de um público, né? Ela vai ser uma exposição, digamos assim, civilizada, né? É um discurso freak, né? Um discurso do bizarro que vai ser incorporado, de certa forma, para a medicina da época. Né? E os médicos daquela época eles tinham essa relação assim com o freak, né? Então, tem um filme chamado Homem-Elefante, não sei se vocês viram. O Homem-Elefante trata a história de um cara que era muito deformado, assim, né? Isso, American Horror Stories aparece Freak Show, né? O Homem-Elefante também, ele era um cara muito deformado e ele era exposto. Tem um filme chamado Freaks, que é muito polêmico, que é dos anos 40, eu acho, dos anos 30, e realmente os atores, ele é polêmico porque os atores que fizeram o filme são freaks de verdade, né? E aparece lá um adulto que não cresce, né? Que ele é sempre criança, gêmeos siameses, vai ter todo tipo de... o David Lynch também. O David Lynch é um autor David Lynch é um autor importante. Eu não sei se eu botei algum filme dele na minha lista, né? Então, mas só que vai ter essa história dos freaks e o Foucault vai ensinar justamente isso, assim, que é essa discursividade moral, social, de dispositivo, de narrativa a partir disso, né? Assim como tem os discursos sobre a loucura. Então, na Salpêtrière lá vai ter isso. E aí é muito interessante porque a Salpêtrière, o Charcot, né, que era o dono da Salpêtrière, ele vai aparecer como em duas narrativas muito distintas, né? Primeiro, a idolatria do Freud,
né? Porque o Freud vai lá estudar com ele, e o Charcot era considerado o César da neurociência, né? É claro que ele tem a sua importância, né? Tanto quanto o Felipe Pinel, né? O Felipe Pinel é o cara que é o pai do manicômio da psiquiatria, do diagnóstico, né? Só que na época ele vai ser um grande revolucionário, porque ele vai, naquela época era a época dos alienistas, né? Então os loucos estavam todos acorrentados e eram expostos como animais no hospício. E o Pinel vai ser o grande libertador, só que ele vai criar uma outra coisa. Assim como Foucault, no Vigiar e Punir, ele fala disso, bom, existia o suplício, as formas de tortura suplicial, que eram poucas pessoas que eram torturadas e expostas. Bom, depois a humanização do suplício vai ser a prisão. E a gente vê como é que é a prisão hoje. A gente vê o Carandiru, né? A gente vê os grandes presídios. Então, a mesma coisa o Pinel. Se vocês chegassem nos manicômios hoje, vocês iam ver o horror, né? Mas o manicômio é uma humanização do asilo de alienados. Isso é uma coisa muito importante da gente ver. Né? Então, a mesma coisa é isso. Tu vai ver o Homem-Elefante, ele vivia num circo, ele era espancado, ele era exposto. Né? O dono do circo, ele... o dono do circo expunha ele, cobrava ingresso, ele tinha uma deformidade. E era muito interessante naquela época, era tipo uma panaceia, assim, né? Então ele era um cara muito... Vocês vão ver o filme, o cara é muito deformado, assim, é um monstro. Mas ele era inteligente. Ele era sensível e tal, né? E aí o que acontece? Vem o médico, que é o Anthony Hopkins. Esse filme é do David Lynch, gente, se não me engano. É do David Lynch, né? Mas é um filme mais linear do David Lynch, né? Ele não é aquela doideira que são os outros, assim, né? E aí quando ele vai, o médico chega, não, esse cara está sendo maltratado, torturado e tal. Não, eu vou levar ele para o hospital. Daí o cara leva para o hospital, dá um banho nele, dá um quarto para ele. Não, ele vai ser tratado de uma maneira humana aqui. Né? O que o cara faz, né? O cara chega numa aula e vai expor ele. Então aparece a aula e a URGS aqui no Instituto de Biociência, não sei depois da reforma, né? Mas a URGS ela tinha salas de aula que eram iguais às salas de aula do século XIX, assim, né? Como é que era? Era uma sala de aula em forma de arquibancada, assim, né? Era em círculo e o professor ficava lá na frente, né, no meio, né? E aí tinha uma gaiola. Né? Uma gaiola, ou era para. Nesse do Biociências da URGS ainda era uma gaiola pequenininha que era para expor algum animal, né? Um rato, sei lá, algum bicho, que provavelmente vai ser dissecado, vai ser vivissecado, né? Ou seja, dissecado vivo, né? Durante uma aula. Vocês já se imaginaram fazendo isso, assim, né? Um gato, um lagarto, um rato, daí o bicho vivo ali, né? O cara quer demonstrar a fibrilação do coração e tal, daí ele injeta um negócio ali, aí tu fica vendo o bicho ali e tal. Hoje em dia tem pesquisas piores do que isso, né? Que são aprovadas e tal, pesquisas com tabagismo, né? Já viram isso? Pega uma garrafa PET, coloca um rato, daí eles ficam medindo a saturação de monóxido de carbono no rato e tal. E eles pegam a garrafa PET, enfiam o rato ali e jogam fumaça de cigarro nele. Eu não sei se eles ainda fazem, mas até bem pouco tempo faziam. Né? Pesquisas sobre tabagismo. E tal. Isso era bom para assustar os bichos, né? Vocês podem dizer para os bichos, depois vocês vão pesquisar os ratinhos e tal, e vocês vão dar choque nos ratinhos e tal. Né? O problema é se eles gostarem, acharem legal, né? Então, no Homem-Elefante, o médico vai expor ele numa gaiola. Tu põe o cara numa jaula, né? Pelado, nu, né? E vai ficar ali falando, olha aqui, olha essa deformidade no crânio aqui e tal, né? Isso aqui. E vejam que milagre, ele tem a inteligência preservada, porque os caras vão ter uma ideia de se teu corpo é deformado, a tua alma também vai ser deformada, óbvio, né? Também muito pela questão das pessoas serem maltratadas, espancadas, não serem bem educadas, pelo fato de serem monstros. Isso acontecia muito com as pessoas que tinham síndrome de Down, né, gente? Que eram considerados monstros também, até bem pouco tempo. Né? Então, tu não vai dar educação, tu não vai dar, não vou botar meu filho com síndrome de Down no colégio. Né? Não, eu não vou cuidar dele como eu cuido de uma criança normal.
né? Porque ele é um retardado, ele é um monstro, né? Então eu vou cuidar dele de qualquer jeito. Claro, daí a criatura ficava, né? Tinha sérios problemas de desenvolvimento, não tanto pela síndrome de Down, né? Mas pela até bem pouco tempo, cientistas famosos estavam defendendo, né, a eugenia, né, das pessoas com síndrome de Down. Né? Vocês viram um filme chamado, acho que é Colegas? Já vi? Cara, eu tenho tanto filme para indicar para vocês. Já viram esse filme Colegas? Acho que é Colegas. Já viu, Ornella? Sim, Joana, vai para o YouTube, como diz o Christian Dunker, né? E vai para um YouTube não listado ali, eu mando o link, quem tem o link pode assistir a aula, né? Mas assim, como eu estava falando, né, tem um monte de coisa lá no Ava, tem vídeos, então eu vou colocar mais material ali, tem os vídeos que eu publiquei ali, que eu fiz na Redenção, né, sobre o início da psicologia, sobre a relação do Heráclito com o Lao Tse, né, psicologia e budismo e tal. Então vocês vão navegando, lá tem muito material bom, que a Ornella viu o vídeo do Benilton Bezerra, vale muito a pena olhar aquele vídeo sobre história da psicopatologia no Brasil, né? Eu vou colocar mais um material lá também, para vocês irem navegando também, além da aula. A aula é um momento de síntese e tal, de fala. Bom, e como eu estava falando, né? Então, o Homem-Elefante, ele é a grande questão que o David Lynch coloca no filme, né? Justamente uma questão bem importante, tem a ver com Foucault, que é essa passagem do sujeito ser exposto num circo, né? Para ele ser exposto numa aula de medicina, sob um eufemismo de humanização, né? Mas ele está sendo colocado ali como um objeto, né? Tem um outro filme interessante que se chama Vênus Negra, e é um filme muito legal porque ele trata ali das origens da ideia do conceito de racismo, né? Que vem dessa época, né, gente? Então eu vou considerar tudo freak, vou considerar certas pessoas como pertencentes a uma raça de degenerados e tal, né? Então era a história de uma mulher chamada, isso, valeu, Ornella. Esse da Sarah Bart, Sarah Bart o nome dela, é uma mulher que vem da África do Sul, né? E ela pertenceria a uma tribo, né? A uma etnia dos bosquímanos, né? E, e aí existiria uma ideia de que os bosquímanos seriam outra espécie, né? Ou outra raça. É muito interessante pensar isso no Foucault, essa ideia de espécie, na ideia da história da loucura e tal, vai associado à taxonomia, né? Então imaginem que aquelas pessoas, porque eles viviam numa tribo isolada, né? E eles tinham como características pessoais, assim, determinados caráteres fenotípicos, né? Por exemplo, a bunda grande. Então né? Então, as pessoas tinham a parte, né, os músculos traseiros e tal, com um pouco mais a tendência daquela tribo ali, né? E a gente vê que pessoas que vivem em lugares isolados tendem a isso, né? Pensa nos pomeranos, né? Então, os pomeranos aqui da colônia e tal, né? Então tem todo mundo loiro, né, gente? Vai para a colônia alemã lá na comunidade Walachai lá, na comunidade Walachai são tão isolados que eles falam um idioma que os alemães não entendem e os brasileiros não entendem, né? Vocês já viram isso? Fizeram um documentário sobre isso até, né? Porque eles chegaram no meio dos morros lá, em Morro Reuter, no interior, já tive lá, é muito legal, o café colonial muito bom. E as pessoas vivem num lugar tão isolado que eles falam um idioma próprio, né? Um dialeto que não é, que vem do alemão, né? Provavelmente, mas ele é uma coisa nova, porque claro, as pessoas se isolaram, né? E aí toda a história dessa Sarah Bart é que assim, ela fez uma associação com um cara que tinha um desses circos de freak, né? E aí eles foram para a Europa e eles faziam um show, né, de freak show com ela. Então, tipo mulher gorila, né? Porque ela era gorda, ela tinha uma bunda grande e tal, né? Ela tinha os peitos avantajados, assim. Então, a ideia é de que ela fosse tipo a mulher selvagem, a mulher gorila. E o filme faz uma discussão muito importante, assim, né? Porque daí vão chegar abolicionistas da época e vão lá querer questionar essa história, vão querer libertar ela. Só que ela depõe na justiça, né? Isso é bem interessante, até com relação ao grupo sobre autodefesa, né? Porque daí aquela mulher estava numa situação tão precária, de certa forma, né? Que ela vai depor e ela vai dizer, não, eu ganho meu dinheiro e eu sou sócia do cara.
né? Então, os caras vão dizer, não, claro, os homens brancos abolicionistas vão chegar e vão dizer, olha, você está sendo violada, né? Você está sendo escravizada. E ela vai dizer, não, eu não sou uma escrava, eu sou uma trabalhadora livre e eu ganho meu dinheiro, né? E aí só que daí ela vai terminar essa sociedade com o cara e ela vai acabar se prostituindo, né? E aí vai mostrar coisas que a história não conta, assim, né? Isso que é interessante, é um filme também de uma natureza Foucaultiana, do tipo, as pessoas muito ricas daquela época, elas faziam surubas, né? Surubas super, que nem na Universidade Federal. Não, é brincadeira. Né? Os caras estão falando que na Universidade Federal tem suruba, né? E eles vão fazer bacanais, né? Vão fazer orgias de sexo e aí contratavam pessoas para fazer o aquecimento, né? Então tu contrata prostitutas lá para fazer o aquecimento da festa, né? Então tá lá, quando o pessoal tá lá bebendo e tal, daqui a pouco as pessoas começam a fazer um show das pessoas transando. E aí esse show era tipo um aquecimento, assim, para dar início para aquela orgia. Imagina, né, gente? A gente imagina, a sociedade vitoriana do século XIX. Não era bem assim, né? Naquela série O Alienista mostra isso. Vocês viram a série O Alienista? Na segunda temporada aparece isso, que o cara isso é no final, é no início do século XX, no final do século XIX, e aí tem um cara que é um alienista, né? Ele é um médico alienista. Naquela época nem se usava mais esse termo, mas tudo bem, né? Até se usava. E aí ele leu Freud, né? Ele não leu Freud porque isso é antes dos Três Ensaios, mas ele já está lendo um monte de teorias que vão falar sobre as questões sexuais, assim. E ele imaginava as perversões, claro, né, antes do Freud, vai imaginar as perversões como patologias. Então, por exemplo, sadomasoquismo era uma doença, né? Era uma perversão. Hoje o sadomasoquismo é uma prática, né? Que as pessoas fazem de comum acordo. Não é uma doença, né? Tá, tu tem sadismo e masoquismo patológico, mas o Freud vai dizer que é uma questão de grau, né? Ele vai dizer, olha, desde o beijo, né, até as práticas mais sadomasoquistas, o problema é o exagero, é uma questão de gosto, né? Quer dizer, eu particularmente acho problemático uma pessoa gostar de comer cocô, né? Mas tem gente que come cocô e sente prazer sexual nisso, né? É claro que é um horror, é anti-higiênico e tal, mas bom, né? E aí a gente vai discutir o que é o normal, o que é o patológico. Isso foi um dos temas dessa matéria aqui, né? Mas aí a Sarah Bart vai se prostituir e tal, dessa maneira, começando como freak show dentro de festa de granfino, né? Para começar a suruba, depois, claro. E aí ela vai acabar falecendo. Só que antes disso, imagina, né? O cara que agenciava ela, ele vai vender o passe dela, que nem jogador de futebol, assim, para ela ser analisada pela ciência. Então tem uma cena que ela vai, né? Daí ela tem um bando de médicos da época, do século XIX, né? Com a doutrina higienista, né? De que ela vai ser uma outra espécie, né? Então, o que eles vão fazer? Eles vão medir o corpo dela, eles vão entrevistar ela, eles vão fazer várias medidas, né? Vão fazer um molde de gesso do corpo dela. Então, tem toda uma coisa assim, daí ela tá lá, daí o cara manda ela tirar a roupa, daí ela não quer tirar a roupa, daí eles brigam, não, mas a gente pagou, né? Então, a gente quer que ela tire a roupa para a gente poder analisar ela e tal. Como se ela fosse uma espécie diferente, ela é tratada ali como um animal, né? Uma ideia de que ela seja uma deformidade, por ser uma deformidade, ela é de outra espécie. E aí, depois que ela morre, né, os restos mortais, o corpo dela vai ser embalsamado, se não me engano, né, e ela vai ter também uma escultura de gesso, né, de um molde, e o corpo dela vai ser exposto no museu, se não me engano, na França. Se não me engano, na França ou na Holanda. Eu não me lembro direito, tem que ver o filme de novo, né? E aí, durante muito tempo, durante todo o século XX, aquela mulher foi exposta como se ela fosse um animal exótico no museu. E aí, quando o Mandela... Isso. E depois, imagina, né? Acho que foi quando o Mandela assumiu, imagina, né? Aí que o corpo dela vai voltar para a África do Sul, né? E aí ela vai ganhar um enterro digno, né? Porque até então aquela pessoa era exposta como se ela fosse uma outra espécie. Veja uma mulher gorila
que antes era uma coisa de circo, virou uma espécie de circo científico, né? Então a gente vê que a história da ciência ela não é uma história tão bonitinha assim, né? Vão ter coisas que vão acontecer. Esse livro da Lília Lobos, Infâmides da História, vai contar disso, de toda essa história no contexto brasileiro. Então ela vai pegar recorte de jornal, ela vai pegar prontuários, ela vai pegar levantamentos fotográficos, né, diagnósticos por fotografia, ela vai pegar tudo isso, né, das crianças deformadas, né, toda essa história, assim, da mesma forma que o Didi Huberman vai pegar a iconografia fotográfica da Salpêtrière. Então, imaginem, gente, que a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, a neurologia, elas vão surgir dentro desse contexto. Né? Elas vão surgir, né, os diagnósticos, né? Tudo isso vai surgir nessa época. Né? E antes disso, né, na história da loucura, o Foucault vai falar dos grandes confinamentos, né, que a partir da Idade Média, dentro dessa cronologia, assim, né, o Foucault vai... se vocês forem ler a história da loucura, né, até o Foucault vai usar essa terminologia do século na sua narrativa histórica. Mas a história dele é muito mais a partir das ideias e das práticas, porque isso não é linear, né? Os lugares vão ter, por exemplo, a medicina praticada, a medicina não vai, o Foucault vai falar sobre isso, a medicina ela nunca é unificada, ela nunca vai ser unificada, né? Sempre vão haver, claro, hoje em dia menos, hoje em dia a medicina científica ela é um pouco mais unificada, a biologia e tal, ainda que hajam controvérsias, né? Dentro do campo científico elas são super sérias. Né? Se tu for entrar no laboratório mesmo, tu vai ver que é um caldo que ferve ali, tem questões sociais, de grupo e tal, né? Para isso eu tenho uma outra indicação de leitura que está lá, que se chama Ciência em Ação, que tem, essa não trouxe o livro, ela está aqui, que é do Bruno Latour, né, que é um filósofo da ciência, onde ele vai falar sobre isso. Mas se hoje, quando a gente tem um modelo de ciência mais ou menos unificado, é problemático, agora imagine no século XIX. Né? Então, a neurologia do século XIX, na França, era diferente da Inglaterra, que era diferente na Alemanha, na Áustria, né? Isso é muito importante, né? Para ver como é que essas coisas vão se construindo. Né? Então, o Freud vai estudar com Charcot do carro. E aí, quando o Freud vai estudar com Charcot, né? Obrigado, Ornella. Quando o Freud vai estudar com Charcot na França, na Salpêtrière, ele vai encontrar um modelo diferente do que era o modelo austríaco, né? Do modelo que ele estudava. Então, lá eles tinham... Já surge a questão do tratamento da histeria por hipnose e tal, né? As narrativas, os diagnósticos, os procedimentos eram diferentes. Né? O que existia em comum, né? Tanto na Áustria, quanto na França, quanto na Suíça, né? Quando o Jung fez a sua residência, né? No Hospital de Burgosli, é que existia uma ideia freak show mesmo na medicina, porque o médico não tinha o interesse de tratar aquelas pessoas. A medicina não era curativa. Né? Essa ideia começou depois, com Freud, com Jung, com esses caras aí, com o Breuer, né? Joseph Breuer, que foi o grande financiador do início do Freud, escreveu os estudos em histeria junto com Freud. E aí isso é narrado até na biografia do Freud, da Elisabeth Rudnesco, né? Imagina que se um paciente ele ia morrer, né? O residente lá, o médico, ele passava a noite com o cara para observar a morte do cara, para ver e anotar tudo, né? E saber quais eram as reações e tal, para depois tu vai fazer a autópsia e tu vai associar, né? Bom, o que o médico observou no leito de morte, o que o médico observa depois na autópsia. Né? Então, o Freud vai estudar com o Charcot, né? O Charcot ele vai encaixar as pessoas, né, no seu dispositivo clínico. Ele era um cara imagina, ele era dono daquele baita hospital, né? E ele era um cara que era considerado assim o grande libertador, né, da doença mental, porque justamente ele vai pegar a histeria, né? E isso vai ter muitos caras que vão fazer isso, né, gente? Como Bleuler, que era o professor do Jung, né? Ele vai criar a psiquiatria justamente contra essa ideia freak show,
né, que era obscurantista. Então vai ter essa passagem, né, e a história da loucura vai mostrar isso, a passagem de uma narrativa, de vários tipos de narrativa e de discursividade a respeito da loucura, a respeito das deformidades e tal, que vai entrar num discurso médico. E não, gente, de novo, é mais importante, né? Não é uma... o Foucault vai falar, não existe uma teleologia na história e não existe uma evolução na história, né? A gente não sabe se hoje a gente é mais evoluído do que os chamados gregos, né? A gente pode estar evoluindo agora, como a gente já evoluiu, né? Não sei se eu falei na primeira aula sobre a história da água, eu acho que eu falei, né? Faz tanto tempo. Não, da Você, história... Fábio? Diga, Diego. Não, se tu me permite, eu primeiro gostaria de falar um pouquinho sobre os textos, assim, o que eu achei. Eu achei que foram textos bem difíceis, né, professor? Não são textos muito acessíveis, não. Principalmente o do Foucault, acho que em nível de dificuldade, de acessibilidade, é bem complicado, porque tem todo um referencial ali que ele traz, que dialoga, por exemplo, com filosofia da história. Então, se não conhece algumas dinâmicas dessa área do conhecimento, fica um pouquinho difícil de tu entender o que ele está falando. Especificamente do Paul Veyne, porque ele é da teoria da história, da filosofia da história, ele vem criticar, né, a forma que estava se produzindo história e propor, então, uma forma que ele vê como melhor, né? O Paul Veyne, ele começa dizendo que desafia qualquer historiador a mostrar um método, que história não tem método, né? E isso é uma opinião bem equivocada, assim. A história tem método, tá? Só que o método da história não é o método das ciências naturais. A história é uma ciência interdisciplinar que usa de outros conhecimentos, como, por exemplo, a arqueologia, a estatística. Todas as áreas do conhecimento, praticamente, podem compor a história, né? A crítica que ele faz é uma crítica a uma história historicista, como se fala, né? Aquela história que acreditava que ia trazer a verdade, aquela com V maiúsculo, sabe? A única verdade possível, através da exposição, a mera exposição, seleção e exposição documental. Só que isso não acontecia, porque a própria seleção documental que eles faziam já dava o viés desse historiador. Então, ele anulava a fala dele, isso seria o máximo que o historiador chegou, de pensar que poderia produzir uma história aos moldes até positivistas, né? Do ponto de vista de encontrar leis, por exemplo, como o positivismo traz. O Paul Veyne, ele fala da escola dos análises aqui, da nova forma de se produzir história, da ampliação dos documentos, por exemplo. Então, tudo isso tem relação com a historiografia, com a teoria da história. Então, assim, eu achei são textos bem complicados, assim para dar para o pessoal. Uma coisa também que eu gostaria de conversar com você, a questão do texto do Foucault, tu falou da arquivologia, né, se aproximando da arquivologia. Tipo, como se fosse do arquivo, é isso? Porque eu entendi mais relacionado à arqueologia do ponto de vista de escavar essas camadas, talvez, que não estão acessíveis, e expor isso para as pessoas, não sei, eu pensei algo nesse sentido. Sim. Obrigadão, Diego. Valeu mesmo pelo feedback. Isso é interessante, né? É aquela história. Tu é formado em história, Diego? Tu é professor? Não. Eu tenho formação em licenciatura, mas não me considero professor porque eu não dou aula. Eu trabalho numa área administrativa. Mas é uma coisa interessante, né? Eu trouxe esse texto e é muito legal essa discussão, sabe? Porque realmente não é fácil nem para mim ainda, né? Mas também tem a ver com essa história da narrativa, né? Então, como é que é a nossa postura quando a gente lê um texto? Tu vai ver que esse próximo texto do Foucault, que é a Psicologia de 1950, de 1850 a 1950, ele para quem não entende mesmo de história da psicologia, ele é ininteligível, né? Porque ele vai falando, esse autor falava isso, esse autor falava, vocês estão estudando Skinner, por exemplo, vocês vão entender quando ele fala do behaviorismo, né? Mas todos aqueles outros autores ali, ele dá uma passada, assim. Mas ele é um texto legal se tu tiver aquele livro de história da psicologia do Schultz e Schultz como referência, ou tiver o Google mesmo diante de ti, né? Então, a maneira como eu gosto de trabalhar os textos, talvez a gente não consiga aqui, né? Mas tudo que eu falei hoje, por exemplo, tem a ver com esses dois textos que a gente leu, do Veyne e do Foucault, né? Então, claro, dou o texto para ler, mas a coisa não se esgota no texto justamente porque o texto é difícil, né? Então, eu tô trazendo aqui uma ideia,
né? Tem gente que estuda essas coisas 20 anos, né? 30 anos, né? Mas tu já trouxesse uma coisa bem interessante, isso é legal, e a galera da turma vai aproveitar, até isso que tu disse, assim, né? E tu pode agora, depois dessa aula, com a aula ali no YouTube, volta para o texto, né? E aí, bom, para isso serve o professor, né? Não entendi, claro que é muito difícil, né? Eu mesmo, às vezes, né? Então, vai lá, pergunta, não entendi isso aqui, não entendi aquilo, né? Não entendi esse conceito aqui. Tem várias coisas, por exemplo, ele fala teleologia do devir. Eu não entendi o que ele quer dizer com teleologia do devir. Eu até tenho as minhas especulações assim, sobre o que ele quer dizer com aquilo, né? Mas esse é um texto para ser visto, revisitado e tal. Mas o mais importante, né, desses textos é justamente a gente trazer essa ideia, né, de que existe uma história da psicologia com um método. E existem pessoas que acreditam que exista um método só. Eu acho que ele fala, a história não tem método com M maiúsculo. Talvez ele queira dizer isso, né? E método é uma palavra que significa caminho em grego, né? Isso é muito bonito da gente pensar também, né? Bom, existem vários caminhos para a gente pensar a história. E é esse que talvez o Foucault, o Paul Veyne e tal queiram dizer, né? E é muito legal para nós, né, Diego, nós que somos, que o pessoal está falando que gosta de escutar histórias e tal, né? Porque o Foucault propõe uma narrativa, né? Então, por exemplo, nos dois filmes que tem, né, o Freud Além da Alma e o Augustine, né, o Freud Além da Alma, o filme construído nos anos 60, nos anos 50, com uma narrativa que é feita a partir de um roteiro do Sartre, o diretor é homem e tal, né? Ele é feito muito do ponto de vista de observar o Freud como um herói, né? E de observar, e o Freud vê o Charcot como um pai herói, né? Freud vai escrever o obituário do Charcot, vai traduzir texto do Charcot e tal. Então aparece o Freud na aula das terças-feiras do Charcot e aquele espetáculo, Charcot, né? O velhinho bonzinho, né? Hipnotizando as pessoas, é meio mágico assim, né? Ele vai lá, hipnotiza duas pessoas, faz elas trocarem de sintoma, né? E aí tu vai ver o Augustine, por exemplo, não tem nada a ver, né? O Augustine é um ponto de vista feminino, feminista, né? E que vai mostrar o Charcot como um cara taciturno, né? Como um cara misógino, né? Como um cara que está lá, meio que um carcereiro de mulheres, e ele está buscando a histérica perfeita para se encaixar na teoria dele. Aí a cena que aparece o hipnotismo, ela é muito radical, porque não dá certo. Ele vai hipnotizar a mulher lá, e ela começa a se masturbar na frente dos caras, né? E aí aparece aqueles homens todos fumando charuto e tal. Então tu vê, são duas narrativas completamente diferentes a partir de um mesmo fato, né? E são narrativas construídas com moral, né? Justamente isso, a história, assim como o Durkheim vai falar, vai defendendo a sociologia, lá que a sociologia ela é algo, o fato sociológico tem que ser visto como um fato natural, né? Essa relação do, né? E a psicologia também, ela tem essa história que não é uma história, e nenhuma dessas histórias, nenhuma dessas questões a gente pode desconsiderar. O Foucault é um autor que ele vai falar das camadas, né? Ele vai falar da coexistência. Então, coexiste não existe uma história certa ou uma história errada, digamos assim, né? Senão a gente não pode discutir a história, né? Senão a história seria que nem a Bíblia, assim, né? E a Bíblia ainda tem teologia que discute, né? Lembra do Nome da Rosa, lá que os caras, Cristo tinha uma bolsa de dinheiro, não tinha. Os caras ficavam 30 anos discutindo isso, né? Mas essa é uma boa questão que tu colocasse. Realmente não é fácil, né? Mas ele é um autor que dá bons frutos, né? Se a gente se debruçar e estudar sobre ele. Tem um texto do Paulo Freire que eu quero passar para vocês, que é Considerações sobre o Ato de Estudar, né? E o Paulo Freire fala isso, assim, né? Bom, como que a gente vai ler o Foucault, né? Ainda mais hoje em dia, né? Tu tá lá, abre o Google ali, né? Eu tava hoje, ele citou um autor lá, esse livro eu já li centenas de vezes, mas um dia tinha me passado, ele citou um autor lá que eu não conhecia, né? Guerrero é o nome do cara. Aí eu fui lá e o Guerrero escreveu a história da filosofia. Olha que interessante, né? Ele vai lá e cita esse autor e tal, né? Então, claro, tem coisas ali que... Mas é isso em aula a gente discute, né? Trazendo material. E eu trago eu trouxe um negócio bem interessante, Diego, dentro dessa história. É um livro chamado, chegou na minha mão, O Quarto do Despejo, né?
Esse livro, historicamente, é muito interessante, porque tem essa complicação, tu sabe disso, né, entre a história e a memória. Né? Na discussão dos historiadores, se a história é memória e tal. Mas dentro dessa história de testemunho, de narrativa e tal, a história não é memória, mas a memória pode constituir um dado interessante para se pensar em história. Vai ter historiadores, os historiadores discordam disso. O Eric Hobsbawm, que é um grande historiador, que escreve toda aquela série, né, a Era dos Impérios, a Era dos Extremos, ele diz assim, olha, eu estou falando sobre as minhas memórias aqui. Né? Isso é questionável do ponto de vista histórico, mas é interessante, tanto que ele propõe, bem na moda Foucault, assim, né? Apesar dele não ser Foucaultiano, ele propõe uma discussão sobre o que é o século XX. Né? O século XX não é aquilo que começa em 1900 e termina em 2000. Né? O século XX começa em 1914, por causa da Primeira Guerra Mundial, e termina com a queda do Muro de Berlim, 1990. Assim como tem gente que acha que o século XXI começa em 2020, com a pandemia. Já leu isso? Tem uns sociólogos aí que estão imaginando isso. Olha, o século XXI mesmo começa agora. Né? Provavelmente vai ser o fim do mundo. Bom, então... E aí eu cheguei nesse texto aqui, o Quarto do Despejo. Olha que interessante. E aí entra dentro dessa ideia de história da psicologia que a gente vai trazer. Né? Que a gente vai trazer o Frantz Fanon, Angela Davis, a Simone de Beauvoir, né? Que são coisas que não são da história da psicologia. Né? E todos esses elementos Foucaultianos aqui, a partir dessa ideia da história, né? Que é por isso que o Foucault está falando isso, que é assim, a história das deformidades no Brasil, a história do feminino no Brasil, a história do feminino, a história tem um grupo de Foucaultianos que está a história social da criança abandonada, né? Que tem toda uma importância quando a gente vai estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Como que se via a infância lá no início do Brasil, né? E até a roda dos expostos, né? Então tem toda essa discussão que essas histórias assim, né? Não é a história da guerra, né? Não é a história dos séculos, das nações, né? Mas é a história dessas coisas que interessam a nós psicólogos. Né? Fábio, agora tu falou Sim. dessa questão da história e da memória, isso acontece muito dentro da história oral, né? Existe uma vertente da história que usa como fonte primária os relatos das pessoas que viveram, então, esse passado. Então, se a gente está estudando ditadura, a gente pode pegar, por exemplo, grupos de pessoas, entrevistar elas e perguntar certos o que elas achavam, como é que era a vida delas, e elas vão descrevendo para ti. Eu acho que essa área ainda da história ainda precisaria estudar muito mais a neurologia, a psicologia, para entender essa confiabilidade da memória, mas isso, de certa forma, é diluída porque se bate os dados ditos pela pessoa com os dados que se tem construído da história. Se essa pessoa fala, não, era tudo... A economia era uma maravilha, aí tu pega os dados da economia da década de 80, era um horror a inflação, então tipo, tu pode contrastar, aí tu pode questionar essa memória. E pensar que, de forma geral, quando a pessoa busca esse passado na memória, o presente dela afeta a construção desse passado. Sim. Então, vamos pensar, por exemplo, na Regina Duarte, né, quando ela foi ali a secretária de Cultura, dela dizendo que a ditadura foi maravilhosa, ela cantou uma musiquinha e tudo, e ela lembrou daqueles momentos de felicidade que ela passou. Eu acredito nela. Eu acho que realmente, para ela, a vida dela estava no ápice, ela simplesmente tinha o mundo a seus pés, uma atriz global. Então, quando ela está nesse presente e olha para esse passado é lindo, é dourado. E a gente sabe que não foi assim, né? Então, se tu pegar a perspectiva de alguém que foi torturado, ou alguém que perdeu um familiar e nunca mais soube, vai ser uma outra perspectiva desse passado. Então, essa questão da memória, da história, se confunde muito nesse caso da história oral, principalmente. Isso é uma questão bem interessante que eu queria chegar, porque tem a ver com essa questão da ficcionalização. Eu tenho um amigo que é sociólogo, ele dá aula na arquitetura e ele está falando isso. Tem muita gente que está pensando, olha, eu posso usar Tem um antropólogo italiano que é o Massimo Canevati, tem um livro sobre a cidade de São Paulo, ele fez uma etnografia na cidade de São Paulo, né, que ele veio morar aqui, e ele chegou a uma conclusão de que as novelas são dados antropológicos muito mais fidedignos da realidade brasileira do que próprios estudos antropológicos ou até mesmo os dados jornalísticos, né?
porque a ficção faz parte da realidade, isso que é importante, né? Quer dizer, a gente não tem a verdade, né? A história sempre tem um caráter de ficção. Quando eu pego aquele monte de documentos ali e transformo numa narrativa, eu estou inventando coisas, né? Eu tô construindo uma invenção, né? Essa é muito legal essa relação com isso quando a gente chegar lá, quando vocês chegarem no final do curso lá, e aí vocês vão lidar com isso, né? Com relação a depoimentos protegidos, por exemplo. Então, tu não tem um exame clínico médico, por exemplo, se uma pessoa sofreu um tipo de abuso sexual. Né? E aí como é que tu vai lidar com isso? E muitas coisas, né, isso o Freud vai falar, né? A relação da clínica ela não é necessariamente uma relação com a verdade, a não ser, e vai ter uma discussão limite com relação a isso, né? Mas a gente, quando uma pessoa vai te contar uma história, tu tem que, de certa forma, acreditar nessa história, porque ela está ali te contando uma verdade, ela está dizendo muito sobre ela, mesmo que aquilo não seja verdade, e tu não tem como acessar a verdade, porque tu não tem como viver com a pessoa, né? Tem só o depoimento dela. Quando uma pessoa fala na clínica, ela está falando de si, a não ser nos pontos limítrofes, sim. Né? Você está num serviço de atenção a mulheres vítimas de violência, e aí tu vai ter que lidar com isso. Né? Olha coisa interessante, como a história ela pode chegar, essa discussão sobre memória e história, ela pode chegar a lugares nunca chegados, assim, né? E tu tem razão, né? É isso que o Paul Veyne fala ali, né? Olha, uma coisa é o Napoleão Bonaparte, outra coisa é o coitado soldado ali, uma coisa é o Winston Churchill, que é uma figura polêmica também, né? Outra coisa é o coitado soldado inglês está no meio no meio do bombardeio, aquele filme Dunkirk fala sobre isso, né? Ah, nós lutaremos, o Churchill vai falar na música, aparece na música do Iron Maiden lá, né? Ah, a gente vai lutar, a gente nunca vai se render. Aí tá os caras cagados de medo lá com os alemães bombardeando. Né? Tu não sabe, a narrativa do medo do soldado, né? E isso poucas vezes aquela história zona assim, ela vai narrar, né? Ela vai colocar essa perspectiva, né? E é claro, aí vai ter gente que não, né? Vai ter oficial lá que comeu do bom e do melhor durante a guerra e não vai ver a guerra da mesma forma, como a Regina Duarte, não, né? O Brasil é uma maravilha e tal, né? Tem gente que mora em Porto Alegre e não conhece o Rio Guaíba, né? Ou nunca entrou numa favela, né? Tem gente que mora no Brasil e nunca entrou numa favela, né? Só que essa pessoa vai contar um ponto de vista histórico interessante, né? Acho que essa é a diferença até entre análise do discurso e análise do conteúdo, né? Que uma coisa, a minha internet está instável, né? E eu trouxe aqui justamente, Diego, uma questão muito interessante, justamente com essa questão da narrativa, né? Esse livro, O Quarto de Despejo, ele é um livro escrito por uma mulher chamada Carolina Maria de Jesus, né? Uma mulher negra, favelada, e quem escreve o prefácio, né? É um jornalista chamado Audálio Dantas, que conheceu essa mulher lá nos anos 50, e ela tinha 20 cadernos com o diário da vida dela, né? Escritos à mão, né? E aí ele compilou esse material, assim, deu uma organizada e surgiu, né? Ela morava numa favela do Canindé, em São Paulo, né? Que é uma favela grande e tal. E aí ele coloca assim, né? A gente vai pensar, bom, esse livro que foi escrito, esse texto aqui que foi escrito em cadernos de uma pessoa, uma narrativa, né? Uma narrativa de si, né? E como esse livro não é um livro de história, né? Ele é um diário escrito por uma mulher, né? Lá. E como ele conta muito da história do Brasil aqui, da história das favelas, da história da vida daquelas pessoas, assim, né? Eu disse isso porque, né, tem um detalhe curioso, né? Hoje, eu peguei esse livro agora, me maravilhei, eu li umas 10 páginas, fiquei apaixonado, estou recomendando para todo mundo. E hoje um paciente me falou, né, tá com problema com o filho adolescente, né? E claro, é aquela história, a pessoa tem uma visão narrativa do que seja, uma visão do que racional do que é adolescência e tal, né? Ah, aquela história, meu filho só quer saber de festa, tá furando a pandemia, não quer nada com nada, não sei como lidar com ele. Aí o cara viaja, o cara tá sempre viajando, tanto que eu atendo ele, já atendi ele no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e em São Paulo, né? Coisas da pandemia, né? E tá travando a minha.
Avisem aí quando parar de travar. Aí, meu filho não quer nada com nada e tal, e aí eu tô tentando trabalhar isso, assim, né? Porque, na verdade, ele vê o filho como se o filho fosse um objeto distante, assim, não tem diálogo com o filho, né? Ele segue o filho pelo GPS, que ele instalou um aplicativo pirata no celular do filho lá para poder saber onde o filho vai. Mas aí ele chegou, a gente estava falando sobre isso, então ele disse, meu filho não quer nada com nada, agora ele me falou que ele gosta de escrever. Daí eu disse, não, mas é que eu disse para ele assim, ele não, ele gosta de escrever, mas escrever é uma coisa que tu faz sozinho. Nada, ele tem que fazer coisas juntos com as outras pessoas que não seja sair para fazer festa com os amigos. Olha, aí eu falei para ele, cara, mas a gente nunca escreve sozinho, né? Mesmo que tu escreva o teu diário e guarde dele dentro de um baú, tu sempre pensa numa alteridade, sempre a escrita é escrita para alguém, mesmo que seja para ti mesmo depois, né? Quem nunca achou um texto antigo seu, assim, né? Achou lá no canto do computador, e tu achou que era outra pessoa que escreveu, né? E aí eu disse para ele, recomendei esse livro aqui, né? Eu disse, olha, essa mulher aqui escreveu um caderno à mão, né? Que era o diário dela, que era, não se sabe por que essa mulher escrevia. Isso que é muito interessante, assim, né? Simplesmente tinha o hábito de escrever. E tu vê, né? Eu tô lendo esse livro aqui agora, né? Esse livro já vendeu mais de 100 mil exemplares, já foi traduzido e tal, né? Então, a escrita não é uma coisa que é para ti, né? Mas o que eu acho muito curioso é como esse texto, ele é um texto simples, simplório, mas ele te leva para aquela época. Ele te leva para aquele lugar. E por acaso ele começa no dia do meu aniversário. O primeiro texto é 15 de julho de 1955, né? 20 anos, exatamente 20 anos antes de eu nascer. Para mim, eu tenho um impacto, assim, né? Olha só, vou só trazer um trechinho aqui para falar dessa questão da narrativa, como ela é importante, como eu posso ter uma relação de memória e história, né? E essas relações são complexas, na verdade, porque tem a narrativa, né? O Foucault fala sobre isso. Né? Essa história da psicologia que a gente lê, né? Ela é uma narrativa também, né? E ela também tem a ver com a memória do próprio cara que escreveu ela. Ele pressupõe que é uma história oficial, né, e que aquela ali é a história da psicologia, porque aquele autor ali considera que a única história da psicologia possível é a história da psicologia como ciência, né, de como a psicologia tenta ser uma ciência natural. E a gente vai ver que não, né, tem muita coisa acontecendo, inclusive a psicologia africana, a psicologia indígena, né? Quer dizer, os orixás, eles são uma forma de psicologia, né? A religião, ela é uma forma de psicologia, né? Porque a psicologia não necessariamente ela é a psicologia científica, mas sim a interrogação sobre o que é a psique, o que são as pessoas e tal, né? Como as pessoas se comportam. Bom, 15 de julho de 1955, aniversário da minha filha Vera Eunice. A Vera Eunice faz aniversário junto comigo, né? Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Olha o quanto tu já diz aí, né? Inclusive sobre essa pessoa, né, que é uma mulher favelada em 1955, mas olha a frase que ela, ele tem erros tem erros de português e tal, né? Mas olha qual pessoa escreve uma coisa assim, né? O custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Quem hoje que é alfabetizado e tem curso superior escreve um texto desses? Então já diz muito sobre, né, sobre questões interessantes, né? Né? Achei um par de sapatos no lixo, né? Eu não tinha um tostão para comprar pão, então eu lavei 3 litros. Ela é uma catadora de papel, né? Tem muita gente que acha que os catadores de papel apareceram agora na vida das pessoas, né? Recebi, ele ficou com uns 3 litros, deu-me pão, fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, 1 quilo de toucinho e 1 quilo de açúcar e 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Naquela época, o cruzeiro devia valer quase como o real hoje, né? 65 cruzeiros, ela comprou 20 cruzeiros de carne,
né? 1 quilo de toucinho e 1 quilo de açúcar, 6 cruzeiros de queijo é mais ou menos a relação que tem o real, né? Passei o dia indisposta. Percebi que estava resfriada. À noite o peito doía-me. Comecei a tossir. Resolvi não sair à noite para catar papel. Procurei meu filho João José. Ele estava na rua, Felisberto de Carvalho, perto do mercadinho. O ônibus atirou um garoto na calçada e a turma fluiu-se. Ele estava no núcleo. Dei-lhe uns tapas e em 5 minutos ele chegou em casa. Abluir as crianças. Olha a linguagem, gente. Você sabe o que era abluir? Algum de vocês sabe o que é abluir? Tu vê, a pessoa que é uma favelada de 1955, que não tinha escolaridade, ela escreve abluir. Abluir é dar banho. Abluções. Abluções são a limpeza do corpo, né? Aleitei-as. E abluí-me. E aleitei-me. Esperei até às 11 horas e um certo alguém. Ele não veio. Tomei um melhoral e deitei-me novamente. Alguém aqui já tomou melhoral, gente? É? É. Não, é que ele fala, ele editou, né? Não que ele inventou, mas ele editou. Eu não acompanhei aqui. Leitura obrigatória na URGS? Claro. E ele não inventa, é que é isso, o historiador ele inventa também, né? Sempre tem invenção na história. Como é que tu vai saber que exatamente aconteceu, né? Então, porque tu tem as fontes, né? E as fontes têm narrativas diferentes. Tu pode, mesmo que tu tenha um registro, tem gente, né? Mesmo que tu tenha um registro ali que é fidedigno e tal, sempre, ou ainda mais hoje em dia, sempre vai ter versões, né? Tem uma história gêmeos siameses, né? Tem uma pessoa de duas cabeças, desenvolvem personalidades diferentes e visões de mundo diferentes das coisas. Agora imagina historiadores e tal, né? Bom, vocês nunca tomaram melhoral, então, é isso? É muito interessante, gente, porque para quem já tomou melhoral, né? O melhoral ele era meio que uma panaceia uma época. Eu tomei muito melhoral quando eu era criança. E tinha melhoral infantil que tinha gosto de morango, né? Então era uma balinha. O melhoral era uma aspirina. Era tipo uma aspirina, assim, mas se tomava para tudo, né? Então tu tava lá meio ruim, com dor de cabeça, meio gripadinho, tu tomava melhoral, né? E ela vai citar o melhoral aqui várias vezes no texto. Mas a palavra melhoral para mim me remeteu, entende? Quando eu li a palavra melhoral, isso abriu uma janela na minha infância, assim, muito importante, né? De que eu tomei muito melhoral, sempre que as mães tinham o hábito de medicar os seus filhos, ainda tem, né? Com outros medicamentos, mas né, o hábito de medicar os filhos indiscriminadamente, tal. A questão do cuidado, né? Quando eu despertei, o astro-rei deslizava no espaço. A minha filha Vera Eunice dizia: vai buscar água, mamãe. E olha que interessante aqui. Levantei, obedeci a Vera Eunice, fui buscar a água, fiz o café. Isso já é 16 de julho, né? Avisei as crianças que não tinha pão, que tomassem café simples e comessem carne com farinha. Eu estava indisposta, resolvi benzer-me. Abri a boca 2 vezes, certifiquei-me que estava com mal olhado. Então, olha quanto, né, essa narrativa dessa mulher diz, né, de uma certa psicologia, e aí vai ter outras, assim, de uma certa psicologia daquela população, né, de um certo modo de funcionar daquelas pessoas, né? Então ela vai lá, toma um melhoralzinho, dorme, daí ela acorda de manhã, ela está indisposta, ela diagnostica nela mesma um mal olhado, né? Diga, Diego. Não, não, eu acho que eu concordo com a Amabile aqui, porque tem toda a cara de ser um ghostwriter aí para poder escrever essa história. Não que a narrativa não tenha fundamentado o que essa mulher tenha vindo a contar para ele, mas ali em cima ele constrói a narrativa literária, que aí Sim. ele faz um amarrado né, de estruturas de linguagem que torna a coisa mais complexa. Mais né? inteligível, sim, sim. Isso. E uma coisa que tu falou da questão na história pode tudo, não pode não, né, professor? Tem um limite, assim. Apesar de existir vários vieses de interpretação, por exemplo, um historiador marxista, como Hobsbawm, ele vai sempre pensar na questão da luta de classes, né, da exploração pelo capital. Então, ele tem uma vertente, uma interpretação da história que é voltada sob esse método de análise. Um culturalista, ele já vai pensar mais nas inter-relações das pessoas, no desenvolvimento cultural, né? Não vai pensar tanto na luta de classe. Aí
geralmente é mais, por exemplo, até o próprio Foucault tem a microfísica, não, Michel Certeau, que tem a microfísica do poder, né? Não, é o Foucault. É o Foucault? Tá. É, o Michel de Essas Certeau como é que inter-relações e é? tal. Ai, tá, continua. E quando alguém propõe uma nova interpretação para a história, ele tem que conseguir convencer os seus pares, porque senão ele fica falando sozinho, né? Então, a pessoa que, de repente, os chamados revisionistas, que são essas pessoas que negam várias fontes, elas pegam umas fontes específicas que acabam direcionando naquela interpretação que elas querem. Por exemplo, pessoas que negam o que foi o nazismo. Esses caras pegam alguns documentos, ignoram outros, consideram eles irrelevantes, e aí fazem uma interpretação em cima daquilo. É considerado revisionismo, não entra dentro do compêndio da história, apesar de estar disponível em livrarias, se tu quiser comprar. A Gevi, eu me lembro disso, um questionamento aqui também, ficou meio perdido aqui, sobre uma parte do livro do Foucault. Não sei se chegou a falar sobre isso. Não, o que eu te digo assim, é que a gente está lidando aqui com um campo que não é o Foucault vai falar da história, mas a gente está lidando aqui com outro tipo de área do conhecimento que é limítrofe, né? Que é bem interessante, que não é a história pura e também não é a psicologia científica, né? Que vai juntar filosofia, que vai juntar várias outras. O próprio pensamento Foucaultiano ele é muito original nesse sentido. Foucault não é um historiador, Foucault é psicólogo, né? Ele é psicólogo e filósofo. Trabalhou em psicologia experimental, inclusive. Né? Mas ele é um cara que inclusive, eu vou te dizer assim, tem essa relação, que é uma interface entre a arte, a psicanálise, a psicologia e a filosofia, que vai trazer uma discussão para a história. Né? Então, por exemplo, tem um pessoal no São Pedro que trabalha, até faleceu agora uma professora, eu conheço, a Sandra, não, Sandra Coraza, né, que é uma professora de educação da URGS, e eles trabalham no São Pedro, né? Então, por exemplo, tu tem obras de arte dos pacientes, né? Tu tem alguma memória de pessoas que conheceram esse paciente, e tu tem os prontuários, tá? E os prontuários, eles são mal escritos, assim, né? Ou eles são muito resumidos, ou às vezes pegou fogo na unidade e tal, né? E tu tem a história do São Pedro. Então eles construíram um tipo de conhecimento que se chama biografemática, que é o uso da arte e da ficção para tentar a partir dos fragmentos daquela pessoa ali, de biografia daquela pessoa, tentar montar uma história. Né? Tem vários. Eu posso mandar para vocês algum material. Tem um livro chamado Vidas do Fora, que foi editado pela minha orientadora do mestrado. Né? Então tem isso, tem uma personagem, daí tu cria é como se tu criasse um personagem. É como a série do Freud, por exemplo. Né? Aquele Freud da série do Freud, ele não tem nada a ver com o Freud histórico. Tipo, Freud histórico é tipo o Jesus histórico. Mas tu aprende muito sobre Freud, sobre a psicanálise, assistindo aquilo ali. Né? Tem a história do mestre do Bruce Lee, que é o Ip Man, né? Eles fizeram 3 filmes sobre o Ip Man. Eu disse para um amigo meu, aquilo ali é 200% ficção. Né? A única coisa é que existia um cara chamado Ip Man, que ele foi professor do Bruce Lee. Né? O resto é ficção. Mas conta um pouco da história da China, né? Mas fala um pouco da história do conflito da China com os japoneses. Por exemplo, aparece ele lutando contra os japoneses, né? O Ip Man de verdade nunca lutou contra japonês nenhum, mas aparece, então ele tem uma... e de certa forma tu vai contar assim como o pessoal da biografemática, né? Criando uma ficção a partir de um paciente que existiu, mas tu tem pouquíssimos dados sobre ele, mas tu tem restos de prontuário e tal, tu vai contar a história do São Pedro, tu vai contar a história da vida daquelas pessoas ali e tal, mas e boa parte do trabalho é arte, né? Exige do pesquisador um dom artístico, né, como a caligrafia chinesa e tal. O que tu coloca sobre a questão da história é absolutamente, assim como a ciência, né? O Bruno Latour fala sobre isso, né? Então o Bruno Latour vai dizer assim, olha, não quer dizer porque a gente faz uma crítica da ciência, dizer que ela tem controvérsia, que a gente vai ser desconstrutivista, né? Não, a ciência funciona, né? Mas ela tem problemas, ela é um artefato humano. Sobre o revisionismo, eu vou te contar uma história, né? Nos anos 90, não sei se você já ouviu falar desse cara, o nome do cara era Siegfried Ellwanger Castan, né? Eu espero que isso já tenha sido esquecido, né? Tu não ouviu falar nesse cara, né? S.E. Castan. Esse cara foi a maior polêmica do revisionismo histórico que teve em Porto Alegre.
Ele é um alemão, Santa Cruz, e ele escreveu vários livros de revisionismo histórico, né? Um deles chamava Holocausto Judeu ou Alemão. Eu sei disso porque um primo meu comprava os livros dele e ele me deu os livros para eu ler, né? E aí ele coloca que os alemães eram vítimas, que, né, que existe uma conspiração judaica internacional, de que é tudo, o Diário da Anne Frank é tudo mentira, né? E ele foi ele foi o precursor das fake news, né? Porque ele no livro dele ele usa muita coisa em maiúsculas, ele usa as letras maiúsculas para dar ênfase para as coisas, como se ele gritasse com a pessoa que lê, e ele pega assim aquelas fotos dos judeus dos campos de concentração, ele fazia ampliações. E claro, era uma foto tirada em 1930, né? Se tu ampliar ela muito, o ampliado vai parecer um desenho. É que nem hoje, né? A foto que tem que é muito pobre de pixels, né? Se tu ampliar muito, ela vai parecer um rascunho. E ele fez isso no livro. E ele escreveu Os Protocolos do Sábio de Sião e um outro livro chamado Acabou o Gás, né? Que ele dizendo que era tudo mentira e tal, né? Então ele é justamente isso, revisionismo histórico, o cara pegar e ele pega a verdade. Ele também, como é com as fake news, ele mistura mentira com verdade. Né? Sabe, Fábio, que tu falou dessa série do Freud, eu cheguei a ver essa série, sabe? E aí eu tava vendo que eles retratam o Freud, assim, que ele usa muita cocaína, né? Uma coisa de louco, assim, que ele tá sempre cheirando, usando cocaína naquela série. Isso é verdade. Existia, tu sabe, se existiu, por causa que eu fico pensando assim, ó, eu sei que dentro da música existem certas variantes de música que são afetadas por um certo tipo de droga que está sempre usado, está sendo usado, tipo, sei lá, a época dos psicodélicos, influenciaram o estilo musical. Depois, na década de 90, ali a questão da heroína, umas músicas mais pesada, né? Tem uma relação que eu já ouvi falar. Tem um livro, cara. Essa questão do conhecimento que o Freud traz tem relação, então, com o uso de drogas dele, será também? Principalmente o charuto. Ele substituiu o vício dele em cocaína pelo charuto. Fumava 20 por dia. Atendia, né? Tanto que ele teve câncer da mandíbula. O Freud morreu porque a boca... Dizem que ele atendia no divã porque ele tinha a boca podre, né? Daí o paciente ia ficar de costas para ele. Mas isso aí não é verdade, né? Mas tem um livro chamado Freud e a Cocaína, Freud e a Coca. Eu quase que eu comprei esses dias. É uma compilação de textos sobre isso, porque a cocaína não era uma droga naquela época, como é hoje, né? Ela era usada como remédio, como anestésico, como tônico. Tem uma história, né? Que o Peter Gay conta na biografia do Freud. Então o Freud vai lá estudar com o Charcot, e o Charcot era rico, e naquela época o antissemitismo era forte, né? E o Freud era jovem, era tímido. Então o Charcot o Charcot convidava ele para as festas onde estava todo mundo, imagina. E o Freud pobre, estudante, jovem, judeu. Daí ele vai numa festa lá na França, na mansão do Charcot, onde vai todo mundo. É para não fazer desfeita para o Charcot, ele ia. Aí dava uma boa cheirada antes e a cocaína desinibia ele. Ele mandava pelo correio. Ele tentava obrigar a mulher dele a cheirar. Mandava cocaína pelo correio para ela, inclusive. Né? Mas ele fazia pesquisas com cocaína como anestésico para cirurgias e tal, né? Mas depois ele parou, e muito cedo, ele parou muito cedo. Não é uma coisa, o pensamento freudiano influenciado pela cocaína, não é assim, não é. Ele ficava acordado e tal, né? Ele não chegou a ficar dependente químico, tanto que ele conseguiu parar, mesmo que ele tenha substituído por charuto, né? Mas, inclusive, tem colegas dele que viraram dependentes químicos por culpa dele, né? Tentava curar o vício em morfina pelo vício em cocaína. E a série mostra coisa ali, quando eles estão jantando em casa, tem muita coisa ali que é verdade da família dele e tal, né? Tem muitas coisas ali que são, né? Se tu souber filtrar aquilo ali, dizem coisas interessantes sobre a própria psicanálise, né? Mas é claro, tem que filtrar, assim como aqui tem um filme que é o Método Perigoso, né? Então é muito legal até essa leitura que a gente faz, né? A questão da leitura científica e tal, né? Quer dizer, quando tu vê um filme, toda a história, mesmo que tu veja um filme histórico que tenha, não, esse filme é a série Vikings, né? Que é junto com o History Channel, né? É claro que eles vão produzir umas ficções ali e vai estar misturado com, né? Com a questão
dos vikings e tal, e com toda a história, assim, né? Os livros de história que a gente estudou no colégio também, né? Vai ter lá coisas que são pura ficção, né? Depois tu vai ver que não é bem assim, ou aquilo ali não é uma verdade absoluta, né? A Batalha de Porongos, lá, como a gente estudou no colégio, né? Várias coisas assim, mas é uma discussão bem boa. Isso, Diego, é fundamental, para tu ter em mente, assim. A gente vai falar de história, mas a gente vai entrar numa outra seara aqui, né? A gente vai entrar num campo que envolve a filosofia, que envolve a psicanálise, que envolve, né, a ideia da arte, a narrativa, a ficção, né? Mas a gente vai contar uma história não contada da psicologia. Realmente, Diego, existe uma história da psicologia que é uma história dominante, que é aquela história daquele livro ali do Schultz e Schultz, né? Mas tem outra, considerando que a psicologia é psicologia científica, né? Se eu considerar a psicologia como um campo psi, né, o campo do estudo da psique, do psiquismo, do comportamento e tal, aí eu posso incluir os indígenas, os africanos, né, os hindus, os chineses, né? Todos os povos têm a sua psicologia, né? E hoje está tendo um resgate importante disso também, né? Então a gente vai ler, por exemplo, Frantz Fanon, a gente vai ler, que é algo totalmente sonegado da psicologia, né? Totalmente sonegado da psicologia, assim, que existiu um sujeito como ele vai se debruçar sobre a psicologia colonial, né? Então a gente vai chegar nesse sentido aí. Mas o objetivo desses textos hoje é para meio que quebrar o gelo, assim, né? No sentido de questionar justamente o que é o que é a história. Porque nós, psicólogos, somos leigos, né? Então vamos chegar com Foucault e dizer, olha, história não é aquela coisa que te contam e que tu tem que acreditar. Assim como ciência. Valeu, Diego. Gente, muito boa aula hoje. Muito obrigado. No próximo capítulo, vamos ler esse livro, esse texto do Foucault que está na pasta, da pasta do Drive. A história, a psicologia de 1950, de 1850 a 1950, tá? E aí a sugestão é assim, como ler, né? Abram junto aquele arquivo do Schultz e Schultz lá. Tudo que o Foucault cita está mais detalhado ali, né? E aí a gente vai fazendo esse tipo de leitura, assim, né? Uma leitura vertical, né? Então, tá, ele cita um autor ali, joga no Google, pesquisa o que é aquilo ali, né? Ele cita uma ideia aqui, joga no Google, pesquisa, vai construindo essa leitura, né? E a partir de hoje, gente, toda vez que a gente vai ter coisa pior, né, gente, depois, né? Então, na psicologia, geralmente os professores nos entopem de texto e a gente acha que a gente tem que ler e entender tudo. Não, né, gente? Menos é mais. Então, tu pega um texto, lê ele bem lido, com o dicionário do lado, né? Com o Google do lado, com o WhatsApp do Fábio do lado, assim, ó, para Fábio, eu não entendi esse conceito aqui, pode me mandar o WhatsApp. Se não quiser, né, vai lá no Ava, escreve, olha, não entendi isso aqui, não sei o que é isso aqui, né? Fazer esse tipo de leitura, né? Aí que a gente vai chegar à construção mesmo do conhecimento, né? Da verdadeira leitura de um texto. É isso que o Paulo Freire diz, né? Paulo Freire dizia, olha, quando tu lá lê um texto, tu tem que ter no mínimo 4 dicionários diferentes para tu ler esse texto. Né? Acho que é esse espírito, assim, da gente começar a aprender a estudar psicologia e psicanálise, que vai ter coisa pior, gente. A gente vai ler. Tem autor pior que o Foucault nesse, o Lacan, então vocês nem vão imaginar. Né? O Lacan, tu tem que ler ele com as obras completas do Freud junto, tu tem que ler ele com o Hegel junto, com o Marx junto, tu tem que estar ali, porque senão tu não vai. Se tu pensar nessa, eu vou ler esse tijolão aqui, vou entender tudo, não vai funcionar. Né? A avaliação da disciplina, isso aí a gente vai discutir, gente. Primeiro esqueçam essa história de avaliação. Tá? Esqueçam, pensem em aprender. Avaliação é... Se você chegarem para mim e dizer, Fábio, não aprendi nada na tua disciplina, não adianta fazer avaliação, vai rodar todo mundo. Né? Então, relaxem. Né? Não te faz, Gisele. Tá bom, gente? Hoje... Vão no Ava lá, tem bastante vídeo e tal. Tem outra coisa, depois desse texto do Foucault, a gente vai discutir episódio por episódio aquele The Century of the Self. Aquilo ali é uma narrativa inédita da psicologia, que a BBC de Londres
uma história da psicologia que ninguém tinha contado ainda, e ela constrói o século XX. Né? Então, vale a pena assistir esse documentário. Eu já mandei o link para vocês, porque daí a gente vai debater aquele documentário, que ele é muito importante, porque ele trabalha uma narrativa histórica que tem um objetivo muito legal para explicar a sociedade de hoje. Tem uma teleologia ali, no caso. Né? Mas primeiro o texto do Foucault, Psicologia de 1850 a 1950. Tá? E depois a gente vai analisar o The Century of the Self. Né? Aí, a partir daí, a gente vai diversificar as diferentes possibilidades de estudar a história. Né? A história da criança abandonada, a história dos freaks, a psicologia na África. Daí a gente vai ver o que a gente faz. Certo, people? Muito obrigado. Valeu mesmo. Lembre que tudo que eu postar para vocês faz parte da disciplina. Né? Adiós. Valeu, Diegão. Tamo junto. Continua assim. Falar sozinho é a pior coisa que existe numa aula.